Como a irmã disse, eu me chamo Dayara. E hoje, o tema que o Senhor trouxe para nós: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero começar assim a reflexão a respeito desse tema, fazendo assim um questionamento para você. O que tem perturbado o seu coração? Já comece esse momento da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, pensando, refletindo, se perguntando: o que tem perturbado o meu coração? O que tem perturbado o meu coração? O que tem deixado o meu coração amedrontado? Nós temos vivido tempos de muitos conflitos interiores, né? O nosso coração frequentemente está perturbado, frequentemente está amedrontado, atemorizado. Mas hoje, a palavra de Cristo vai nos direcionar para que a gente não sucumba. Irmãos, o que o Senhor trazia para mim quando eu orava por essa pregação é que as perturbações que o mundo causa em nós, as circunstâncias, os problemas, as tempestades, aquilo que está ao nosso redor, causam em nós as perturbações, os medos, as preocupações que isso gera em nosso interior, vai aos poucos nos fazendo sucumbir, submergir, nos perder em meio a tudo isso. E o que o Senhor deseja, através da palavra dele para nós hoje, é nos mostrar a direção e dizer assim: caminha aqui, fica firme, fixa o teu olhar nessa direção, para que você consiga chegar até o final da sua caminhada terrestre. Eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. E aí nós vamos ler alguns versículos pontuais desse capítulo, tá? Primeiro nós vamos ler somente o versículo 1, e aí a gente vai avançando na palavra. Evangelho de São João, capítulo 14. O primeiro versículo já diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí eu quero contextualizar vocês, situar vocês um pouquinho nesse momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos. Esses são os momentos finais de Jesus. Ele está preparando os discípulos dele para viver sem a presença física dele aqui na terra. Jesus está explicando para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado, que ele vai sofrer. Inclusive, nesse momento aqui, já aconteceu o lava-pés, né? Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E aí Jesus está dando para eles essa explicação de que, olha, vai acontecer tudo isso. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, mas creia naquilo que eu falei. Não permita que essas circunstâncias deixem o seu coração perturbado. Era um momento assim de despedida de Jesus com os seus, aqueles que passaram esse tempo todo caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, seguindo Jesus. Jesus já tinha falado sobre a traição que ocorreria, né, de Judas. E aqui Jesus está dizendo para eles assim: não importa o que aconteça ao seu redor, creia em mim, creia no meu Pai. Então, a primeira palavra que o Senhor quer destacar para nós nessa pregação é essa: creia. Creia. Mesmo, irmãos, que tudo ao redor pareça dizer o contrário do que o Senhor prometeu, continue crendo, continue acreditando. Imagine você no lugar dos discípulos. Jesus
acontecer tudo isso, todo esse drama, toda essa minha paixão vai acontecer. Mas, no terceiro dia eu vou ressuscitar e vocês não ficaram órfãos, não ficarão sozinhos, calma. Vai acontecer. Todo esse turbilhão, toda essa tempestade que aconteceu em Jerusalém, até o Calvário, vai acontecer até aquilo que você imagina ser sem volta, que é a morte, né? Porque antes de Jesus ressuscitar, a morte era o fim, não era assim, irmãos? E aí, Jesus diz assim, vai acontecer tudo isso, mas não atemorize o seu coração. Não deixe o seu coração perturbado, não deixe o que está acontecendo lá fora tirar a sua paz. Creia em Deus, creia em mim. O que Jesus quer dizer isso? Creia na minha promessa, creia na minha palavra, creia naquilo que eu afirmei, creia que aquilo que eu disse prevalecerá sobre todas as circunstâncias. Creia que mesmo que tudo que está acontecendo ao teu redor indique a tua ruína, o que eu prometi se cumprirá. E agora eu te convido a dizer assim comigo: Senhor, eu quero crer, aumenta a minha fé. Vamos continuar caminhando nessa palavra, irmãos, e agora nós vamos lá para o versículo 5. No versículo 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá vem de novo Tomé, né? Quando nós falamos de fé e de dúvidas, Tomé aparece como essa pessoa semelhante a nós, que diante das promessas de Jesus duvida, diante das revelações que Jesus faz, tem dúvidas, oscila, fica com medo. E é assim comigo e com você também. Às vezes, irmãos, Jesus fez uma linda promessa para você, lá no seu passado, lá no início da sua caminhada, e você está lá no meio da tempestade dizendo: Senhor, cadê a promessa? Cadê o cumprimento da tua palavra? Cadê aquilo que o Senhor me disse que iria acontecer? Olha a situação ao meu redor. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé se aproxima de Jesus dizendo: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Não sabemos o caminho, a direção que nós devemos tomar. Tomé está dizendo: sem o Senhor nos guiar, nós ficamos desorientados. Sem o Senhor nos direcionar, nós ficamos perdidos, sem saber para onde ir. Irmãos, um coração perturbado é um coração desorientado. Uma alma afogada na perturbação não sabe que direção tomar, não sabe que posição tomar, não sabe para que rumo vai, não sabe que decisão deve tomar. E aí Jesus vem dizer para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Para onde nós devemos olhar então quando nós estamos sem direção, irmãos? Para Jesus. É para Jesus, porque Ele é o caminho. Ele não vai mostrar o caminho, Ele é o caminho. Quando a nossa alma estiver afogada na perturbação, é para Jesus que nós precisamos olhar para sabermos por onde andar. Mesmo que por meio do caminho a gente se distraia, perca o rumo, perca a rota, é para Jesus que o nosso olhar deve voltar, para nós retomarmos a caminhada. Quando nós orávamos por essa reunião de oração, a Camila teve a visualização de um farol e de Jesus dizendo assim: olha para mim, eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui. E assim, à medida que nós fomos orando, nós fomos entendendo que Jesus, Ele deseja nos mostrar um caminho seguro, que é Ele mesmo, e que muitas vezes as perturbações da vida nos distraem e nós mudamos o foco do nosso olhar. Por isso nós vamos dizer assim: Jesus, eu
Diga: me põe de novo, Jesus, no caminho. Me põe de novo onde o Senhor quer que eu esteja. Nós vamos agora dar um salto maior nessa palavra e vamos lá para o versículo 25. Digo-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra de nossa salvação. Jesus, ao longo desse capítulo 14, ele repete várias vezes para os discípulos: vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei do céu o Paráclito. Vocês não ficarão órfãos. Eu mandarei do céu um defensor para vocês. E aí, quando chega nesse versículo 25, Jesus está dizendo: eu estou orientando vocês porque eu ainda estou aqui. A minha presença física ainda está aqui. Mas quando eu for, essa função de orientar vocês será do Espírito Santo. É Ele que ensinará a vocês todas as coisas. E aquilo que eu já ensinei, Ele também vai fazer vocês lembrarem, recordarem. Irmãos, o Espírito Santo nos ensina muitas coisas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós temos a visão limitada. E quem amplia a nossa visão é o Espírito Santo. Quem desvenda para nós a verdade que está por trás das aparências é o Espírito Santo. Quem mostra a luta espiritual que existe por trás das coisas para nós é o Espírito Santo. Se você quer entender a raiz das suas perturbações, se você quer compreender por que essas perturbações travam o seu crescimento espiritual, deixam o seu estado de abatimento, o seu corpo em estado de abatimento, peça ao Espírito Santo que te ensine das coisas do alto, das coisas espirituais que pode nos ensinar. É o Espírito Santo. Aquilo que nós não temos condição de perceber com a nossa natureza limitada, é o Espírito Santo que vai aguçar em nós o sentido, a percepção, o discernimento, a sabedoria, o entendimento do mundo espiritual que nos cerca, irmãos, para que nós saibamos nos posicionar. Queridos, o Senhor trazia para nós que existem várias distrações para nos tirarem do foco. E a perturbação é uma dessas distrações. O medo, as angústias, as preocupações, as ansiedades tiram o nosso olhar do caminho, que é Jesus. E aí, irmãos, quem dirige aqui? Se eu me distraio na direção e não olho para o caminho, o que vai acontecer comigo? Vai de carro, o que mais? Pega a estrada errada, o que mais? Atropela os outros, não é? Ganha uma multa, não é assim? Só coisa boa que acontece, não é, irmãos? Se eu estou dirigindo e paro de olhar para o caminho e me distraio com outras coisas, vai ter a consequência, não vai? Do mesmo jeito é na nossa peregrinação terrestre. Nós estamos caminhando com Jesus, viemos à reunião de oração, falando: Senhor, é contigo que eu quero caminhar. Aí começam os problemas, as dificuldades, as perturbações, as indagações, as dúvidas, irmãos. Aí começa, meu irmão, as ansiedades, as angústias, os problemas no trabalho, o medo de perder o emprego, o filho dando trabalho, aquela história toda. E eu vou deixando de olhar para o caminho e começo a olhar para a distração. E aí, meu irmão, o que vai acontecer com o meu coração? Quando eu perco o foco em Jesus, o meu coração, a minha alma sucumbe, se desgasta com aquelas situações, perde a esperança, a fé vai murchando, sabe? A promessa que Jesus tinha feito lá atrás vai sendo esquecida. E aí, irmãos, nós precisamos lembrar do farol que nos aponta para Cristo. Ele nos atrai para vermos o caminho com segurança. Ele nos chama: eu estou aqui, olha para mim, chama por mim. Quando você se perder, meu irmão, na sua trajetória,
chame por Jesus, para que você encontre o caminho novamente. Porque encontrar-se com Jesus é encontrar o caminho que você deve percorrer. E é o Espírito Santo quem nos mostra, quem nos ensina, que nos tira das distrações e nos coloca de novo no caminho. Então vamos dizer assim: Espírito Santo, mostra-me, ensina-me o que me distrai de Cristo. Você sabia que muitas vezes as nossas distrações têm bons motivos? Motivos lícitos? E nós não percebemos que é aquilo que está nos roubando de Cristo. Por isso nós precisamos pedir: Espírito Santo, nos ensina. Age aqui no meu entendimento, na minha inteligência, na minha percepção da realidade, dá-me discernimento, dá-me sabedoria, para que eu possa enxergar as coisas espirituais. Continuando, irmãos, Jesus diz no versículo 27, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não dou a dor como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem se aterrorize. É meio contraditório, não é? Jesus dizer: eu vou morrer, eu vou ser humilhado, vou ser crucificado, vai ficar até a última gota do meu sangue ali no chão, mas fica calmo, não perca a sua paz, não tenha medo, tudo isso vai acontecer, mas depois eu vou ressuscitar. Irmãos, é assim que funciona o projeto de Deus na nossa vida, irmãos. Jesus, o Senhor, fez uma promessa: nós vamos passar pelo Calvário, vão vir as tempestades, os vales de lágrimas, as noites escuras, mas a palavra de Deus prevalece, a promessa do Senhor prevalece. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é possível atravessar uma tempestade com paz no coração, que é possível ver tudo que está ao nosso redor desmoronando, e nós vamos ser abalados por aquilo, mas o nosso coração pode permanecer em paz, porque a paz que o Senhor nos concede, nós não encontramos em lugar da face da terra, nem nos remédios, nem nos divãs, nem nos consultórios, nem nas técnicas de relaxamento, de meditação, nem nos nossos prazeres, nem nas bebidas, nem nos analgésicos, em lugar nenhum nós encontramos a paz que o Senhor nos dá. Porque a paz que vem de Deus é uma paz interior, profunda, íntima, que independe dos fatores externos. O mundo está se acabando lá fora. Você não vai ser indiferente, você não vai ser insensível, mas o seu coração fica em paz, porque você sabe em quem você colocou a sua confiança, e que depois que aquilo tudo passar, a glória de Deus se manifestará e a promessa dele se cumprirá. É a ação poderosa de Deus em nós, que retira do nosso coração o medo, os temores, as perturbações, e concede-nos a paz que só Ele pode nos oferecer, ninguém mais. Irmãos, não há outro meio de experimentar a paz verdadeira, senão por meio de Cristo. Então diga assim comigo: Jesus, eu quero a verdadeira paz. Queridos, por meio da ação de Deus, Ele pode transformar nosso coração amedrontado, temeroso, perturbado, e nos dar a paz dele. É só seguir o caminho. Quem é o caminho? É só se manter no caminho. Quem é o caminho? Jesus. E aí, irmãos, Ele nos concederá a paz. Agora nós vamos orar. Mas nós temos um roteiro de oração. Eu quero que você preste atenção. A primeira versículo lá que nós lemos, qual foi a palavra que eu ressaltei? O que nós pedimos para Jesus? Creia em mim. Não foi assim que Jesus disse? Creia em Deus também. Então a primeira coisa que nós vamos pedir é a graça de crer. Para isso existe um dom. Como é o nome desse dom? Fé. A fé é
sabiam disso? A fé é um dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós vamos pedir nessa oração é a fé, para que nós possamos crer em Jesus e em tudo aquilo que Ele pode realizar. Segunda coisa que nós vamos fazer é decidir seguir o caminho. Qual é o caminho? Jesus. A segunda coisa é um ato de decisão. Nós vamos dizer: Jesus, eu quero manter meus olhos fixos em Ti e caminhar em Ti, contigo, permanecer no caminho. Terceira coisa que nós vamos fazer é pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine, que Ele nos tire a venda dos nossos olhos e nos ensine as coisas espirituais. E por último, nós vamos pedir a paz. Tá? Isso nós vamos fazer bem rapidinho, só para a gente confirmar aquilo que a gente já foi orando durante a nossa pregação. Então eu quero que você se coloque de pé, meu irmão, se você puder. Feche os teus olhos, coloque a tua mão no teu coração e vai pedindo ao Espírito Santo, dá-me o dom da fé. Eu quero sair daqui dessa reunião de oração hoje, acreditando na palavra do Senhor. Quero sair dessa reunião de oração crendo em Ti, Senhor. Dá-me o dom da fé. Dá-me a